viu, né, que o filme começa que o pai de Alexandre é o rei, é Filipe, o pai. Então essa cidade aqui, ela foi batizada em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. Foi em 356 a.C., na Macedônia, e depois ela cai no domínio romano. Certo? Ali pelo ano 42, Antônio e Otávio derrotam Bruto e Cássio, que foram as pessoas que assassinaram Júlio César. Então ela tem um peso histórico. Os assassinos de Júlio César fugiram para aí. Olha como eles mataram Júlio César em Roma e eles fugiram para aí. Então eles foram pegos aqui. E o que aconteceu? Essa cidade aqui tornou-se uma cidade de veteranos romanos. Inclusive, Otávio concedeu o título romano a todos os moradores. Então, Filipos era uma colônia romana a cerca de 1000 quilômetros de Roma. Então, era um pedacinho de Roma, a 1000 quilômetros de Roma. Então, ali se respirava uma atmosfera romana. Tudo ali era romano. Eram cidadãos romanos, era uma cultura romana. Apesar de estar na Grécia, identificaram que apenas 15% das inscrições eram gregas. 85% das inscrições eram romanas. E um detalhe, não havia resquício de judeus. Não havia ali resquício, não havia sinagoga. Então falava-se latim, só cerca de 15% cristão em grego, e não havia sinagoga. Em Atos menciona a existência de sinagoga, porque Paulo, quando chegava na cidade, a primeira coisa que ele procurava era o quê? Na sinagoga. Ele procurava judeus, e ele começava ali o seu trabalho debatendo com os judeus. Em Atos 1, em Tessalônica, diz lá que ele procurou a sinagoga. Em Atos 17:10, em Bereia ele procurou a sinagoga. Aqui não havia sinagoga. O primeiro contato dele é com Lídia à beira do rio. Então esse é um detalhe, não havia nenhum resquício de judeus ali. Era uma cidade profundamente romana sem nenhuma base judaica. Passar aqui. Então o que aconteceu naquela semana? Vamos aqui ao contraste entre o que aconteceu em Filipos com o que aconteceu em Jerusalém. Houve uma conversa informal à beira do rio. Paulo se dirige, como não havia sinagoga, como não havia judeus, Paulo vai até a beira do rio e encontra Lídia, que Lídia também não era judia. Lídia era de outra cidade lá. Então, Lídia cresce, se converte, sua família se converte, e ali começa um ponto de pregação na cidade de Filipos, na casa de Lídia. Um outro evento que acontece, você pode acompanhar aí no capítulo 16, Paulo cura uma serva que era possuída por espírito. E esse espírito, ele dava lucro, era um espírito de adivinhação, e ele dava lucro aos seus donos, que provavelmente eram romanos. Então Paulo retira o espírito daquela mulher, e ali aqueles senhores veem o seu lucro acabar. E aí o que acontece? Eles os acusam em crença pública, dizendo: esses cidadãos são judeus e estão aqui ensinando coisas que a nós romanos não é lícito. O que Paulo estava ensinando? O evangelho, o cristianismo. Então eles usam exatamente a sua cidadania romana, os seus costumes romanos, para prender Paulo e Silas. E que de fato acontece, né? E eles racham as vestes, uma multidão exaltada, um açoitamento e um cárcere, e eles estão presos. E eles acabam naquele dia presos. E é assim que começa a igreja de Filipenses. Uma coisa bem diferente da igreja de Jerusalém. Uma coisa bem diferente do que nós imaginamos que seria o ideal para começar uma igreja. Imagine que você é o responsável para começar uma igreja em um determinado local. Você vai, daqui a pouco você é acusado e você é preso, porque está anunciando o evangelho. Então, esse é o cenário que alguém imagina que seria Deus agindo para iniciar uma igreja. Você estando preso, esse é o cenário que você imagina. Deus está agindo, e aí a gente começa, nós podemos dizer que Deus está agindo. A gente sabe o que aconteceu depois. Houve um terremoto, as cadeias se abriram, o carcereiro se converteu, mas Paulo e Silas não sabiam aquilo. Passa aí, você diria que Deus estava trabalhando naquela cidade, na
analisando profundamente. Você está ali pregando o Evangelho, uma multidão parte em cima de você, você é preso, suas roupas são rasgadas, você é açoitado e lançado no cárcere. Alguém pode dizer, não, Deus está agindo? Provavelmente nós diríamos que não. Provavelmente nós não diríamos que não, que aquilo ali não foi o agir de Deus, que Deus agiu. Nós sabíamos que vem terremoto depois, mas Paulo e Silas não sabiam. E ainda assim eles estavam ali no cárcere cantando. A Bíblia diz que à meia-noite eles estavam cantando antes do terremoto. Nós sabemos o que aconteceu depois porque nós temos um livro, a Bíblia, mostrando, mas eles não sabiam. E ainda assim eles não estavam desesperados, eles estavam ali cantando. Vamos passar aqui. Então, perceba essa diferença desses dois começos dessas duas igrejas. Jerusalém, 3.000 convertidos em um dia, diante da cidade inteira. Em Filipos, 3 pessoas, uma conversa à beira de um rio, 2 portas sangrando numa cela. Mesmo livro, 2 histórias completamente diferentes. Ali em Jerusalém, o agir de Deus é visível. Em Filipos, o agir de Deus não é visível. Então, o resultado de que nós estamos vendo o agir de Deus nunca foi um critério para sabermos que Deus está aí.